Boa noite. Olá, amigos da Casa de Francisco. Alguém já presente? Som e imagem está ok? Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bacana? Dá para ouvir? Olá, Zezé, Teodósio. Vocês podem confirmar se imagem e som tá tudo ok? Se estão ouvindo bem? Tá me ouvindo, Zezé? Boa noite, Simone. Bem-vindos a mais esse momento, esse encontro com o Evangelho de Jesus. Estamos voltando mais uma vez, muito grata pela oportunidade. Hoje eu vou dar continuidade ao texto que a gente começou na semana passada, né? Semana passada a gente conversou sobre o capítulo 23, o item 9, que fala de um tema, o título do capítulo é Moral Estranha, e na altura nós falamos sobre não vim trazer a paz, mas a divisão, enfatizando o primeiro versículo. Olá, Zuleide. Então eu vou ler o texto mais uma vez, é um texto pequeno, para a gente focar na parte que eu escolhi para abordarmos hoje. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 34, 35 e 36. Nós falamos semana passada sobre o primeiro versículo aqui desse texto. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Onde nós frisamos a palavra paz, lembrando na altura que a paz que a gente falava, a paz de Jesus, não é essa paz que a gente está acostumada a ouvir, né? A lidar com ela. Porque a paz, necessariamente, ela não está livre de adversidades. Então, a paz de Jesus é aquela que traz inquietudes. Por quê? Porque é uma verdade nova, é uma verdade que traz uma nova forma de encarar a vida, de lidar com as pessoas. E isso, à época, mesmo que o paganismo tivesse diminuindo, né, já não tivesse a preponderância de sempre, mas mexeu com algumas pessoas, no caso sacerdotes, né, os escribas, os fariseus, e causou todo aquele tumulto que a gente conhece, a dificuldade que os cristãos tinham, né? Mas que mesmo assim houve uma aderência muito grande ao cristianismo, porque já existia um vazio na alma, né? Então as pessoas já tinham essa sede de algo maior. Então, Jesus, guardando-se as devidas proporções também do hebreu, né? Que é um idioma que não é tão fácil de absorver, que as palavras não têm o mesmo significado que a gente tem hoje.
tem aquele sentido naquela época de dividir, mas dividir nesse sentido, de trazer uma nova realidade que mexia com o status quo vigente, que fez com que desencadeasse todo o processo que a gente conhece até hoje, né? Então, hoje a gente vai continuando com os versículos. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Aqui nós vamos frisar essa questão exatamente das dissensões ocasionadas pela verdade, que foi a presença de Jesus, né? Que naquela época, exatamente pela forma como ele se expressava, normalmente por parábolas, uma linguagem muito simbólica, deu margem às várias interpretações, né? Então, essas interpretações, na verdade, elas, de certa forma, são a base do que nós temos hoje de seitas, de religiões, de vivências religiosas que hoje traz tanto conflito, né? E aí ele enfatiza nesse relacionamento na forma de uma espécie de inimizade, de inimigos entre os convívios que nós temos. Entre eles, o maior, que é o da família, né? Onde ele diz: terão como inimigos os da sua própria casa. E aí a gente vai fazer uma reflexão no sentido de casa, né? Casa, ela tem uma tradução de um ambiente familiar, é um ambiente que a gente convive. Obviamente, a família pesa muito, né? Nessa expressão desse convívio. Mas antes da gente passar para os ambientes de família, antes da gente passar para o ambiente profissional, o ambiente das casas que nós frequentamos, igrejas, centros espíritas e outros, né, centros religiosos e outras formas de convívio, vamos pensar numa casa que é inicialmente a nossa casa interior, né? Porque nessa intimidade que é a nossa, nós temos alguns inimigos. E o reconhecimento desses inimigos, talvez, seja uma forma da gente começar a lidar com essa adversidade que a gente encontra nos relacionamentos, com essa incapacidade que nós temos de lidar, né? Então, quais seriam esses nossos inimigos? A gente poderia enumerar o orgulho, o egoísmo, o próprio fanatismo, seja ele religioso, esses radicalismos que nós temos, às vezes, até para defender um ponto de vista, a ambição, a ganância, né? E todos esses nossos pecados, entre aspas, que a gente carrega, né? E isso, num ambiente familiar, ele toma uma dimensão muito maior, porque o convívio é mais estreito, né? E, além disso, a gente sabe que nós reencarnamos com aquelas pessoas que, de certa forma, nós já tivemos um convívio em vidas pretéritas. Cada um de nós já teve aí pelo menos o quê? Umas 800 encarnações, né? Se a gente for considerar, estamos no século XXI, dando uma margem aí de 100 anos, já teve aí pelo menos essa quantidade de existências. Então, é muito provável que os nossos filhos tenham sido companheiros de outra época, que os nossos pais tenham sido nossos filhos, e por aí vai, né? Num convívio que vai se depurando ao longo dessas existências. Ocorre que nesses convívios, nem sempre a gente tem... Olá, Cíntia.
Nem sempre a gente tem aquele convívio salutar, saudável, confortável, né? Já começou a haver em outras vidas alguns desentendimentos que, de certa forma, repercutem nessa. E nós carregamos as nossas mazelas, que são esses inimigos da nossa intimidade, da nossa casa interior. Não é? Então, se muitas vezes algo num irmão, num pai, num filho nos irrita, é porque em algum nível a gente já reconhece isso dentro da gente. Já é algo que nos é familiar. Não é? Então, como diria o Santo Agostinho, né, naquela célebre questão do Livro dos Espíritos, questão de número 919, a maior fonte de crescimento do ser humano, que continua válida até hoje em todas as correntes, inclusive as correntes psicológicas, é o autoconhecimento. Não é porque aquilo que você conhece, você domina. Você tem consciência tanto para o seu lado sombra e para o seu lado luz. E de posse do conhecimento do que você é, de como você reage ante essa ou aquela situação, você pode administrar melhor. Então, quando Jesus fala, né, que teremos por inimigos, ele, na verdade, não mandou a gente matar os inimigos, não mandou a gente discutir com os inimigos, não mandou a gente desprezar ninguém. Ao contrário, ele disse: amai-vos uns aos outros e não fazei a outro o que não queres para ti. Então, só nesses 2 mandamentos, ele denota a enorme paz que ele veio trazer, muito longe dessa divisão que a gente entende como separatividade, como conflito, como guerra. Ele não pediu para a gente guerrear, né? Então, hoje a gente tem que aprender a dar graças pelos convívios que nós temos, pelos problemas que enfrentamos, porque os convívios que nós temos, ele é o instrumento que faz com que a gente cresça, que faz com que muitas vezes a gente busque alguma ajuda espiritual que nos conecte com essa realidade das leis divinas, desse evangelho que Jesus trouxe, dessa esperança que ele trouxe num porvir, dessa forma de alimentar a nossa fé e de nos transformar, e em nos transformando o mundo em que vivemos. Ele também não está exigindo que a gente faça isso da noite para o dia, que a gente se torne santo. Não é isso, né? Porque nós, mais uma vez, repetindo, a gente precisa ser homem no mundo. Então, assim, o maior salto que a gente pode dar para trabalhar essa questão dos inimigos é trabalhando, em primeiríssimo lugar, os inimigos que temos dentro da gente. Né? Então, assim, existem hoje várias formas de você lidar com isso. Né? Existem várias alternativas acessíveis a todos nós para que a gente trabalhe essa questão. Então, esse movimento de elevação e de contato com esse evangelho, ele já não é algo tão difícil, tão desafiante, porque como era na época dos cristãos antigos, que precisavam se reunir às escondidas, que quando eram descobertos, eram conduzidos ao Coliseu para serem estraçalhados. Hoje a gente não lida com essas questões, né? Outro ponto também a considerar: por que é que essas coisas incomodam tanto a gente a ponto da gente viver em atrito com alguém, né? Exatamente pelo que a gente falou há pouco, né? Se alguém vem e de alguma forma denigra a nossa forma de lidar com a nossa crença, se isso nos atinge, é porque em algum nível nós já estamos fragilizados.
né? Porque quando a gente está firme no que a gente acredita, isso passa batido, a gente não vai se magoar, a gente não vai se contundir, a gente não vai se intrigar com a pessoa por causa disso. Apenas adquire mais instrumentos para fundamentar a nossa crença, né? Respeitando também o limite no outro, porque aqui a gente não está para catequizar ninguém, né? Cada um, a verdade está aí, cada um acessa no tempo em que precisa. E nós acessamos normalmente pela dor, né? Pelos conflitos que a gente vive. Então, por isso que a gente também tem que ser grata a esses momentos. São essas reações, a partir dos relacionamentos mais desafiantes, que fazem esse movimento de causa e efeito, de ação e reação. E isso causa um atrito, mas é esse atrito que faz com que a gente evolua. A gente não está aqui para isso, para crescer, para acessar essa luz, para juntar essa nossa existência com a nossa essência e nesse movimento de elevação em espiral, um passinho de cada dia. Então, essa etapa dos muitos conflitos, se a gente for analisar, na maioria dos convívios, ela já está um pouco ultrapassada, né? O que nós precisamos é trabalhar essa nossa capacidade de lidar com as adversidades, né? Porque a gente percebe quando o nosso coração não acolhe alguém de cara, né? Quando alguém nos incomoda, às vezes a gente incomoda por bobagem, mas para aquela pessoa a gente representa algo muito mais forte. Então ali é um momento de cura também nessa pessoa. E se a gente lidar de uma forma mais tranquila com isso, a gente vai não só nos ajudar, mas vai ajudar também essa pessoa. Né? Então, quando Jesus diz que filho vai brigar com o pai, nora vai brigar com sogra e tal, ele também está, essa figura da sogra representa as tradições antigas, é esse novo que vai entrando e causa algum tumulto inicial para depois se acomodar. Não é assim tudo na vida da gente, quando a gente vai lidar com uma situação nova? Então imagine o que era uma verdade naquela época desse naipe que foi Jesus. Com aquela simplicidade toda, né? Dele e contrária aos valores que existiam, como também ainda hoje os valores são praticamente os mesmos, né? A gente vive em torno desse materialismo, desses valores equivocados, de metria sobre as pessoas, né? Então, hoje a gente queria propor isso, né? Essa reflexão sobre o que é o inimigo. O que é que o fulano, a fulana, por que é que desperta esse mal-estar em mim? O que é que tem em mim que se conecta com esse mal-estar do fulano? Primeiro, olhar para a nossa casa interior e só depois a gente ficar preso a essa realidade externa. Essa amorosidade que a gente trouxer para essa atitude, mesmo que inicialmente a gente se atrite, mas se a gente rapidamente trouxer consciência para essa dissensão e transformar ela em oportunidade de união, de aproximação, de elevação, você vai ver como mexe com o campo que une você a essa pessoa. E aí você vai conectar o seu lado bom com o lado bom da pessoa e as relações vão fluir melhores, né? Isso é uma realidade que precisa experienciar e pelo menos vai lhe deixar mais em paz. Então, já chegamos aqui no nosso tempo e eu gostaria exatamente de deixar uma tarefa para essa semana para a gente concluir esse estudo, né, do Evangelho de Mateus, que é você refletir e descobrir quais são os seus inimigos interiores que provocam dissensões. Não importa o tamanho da dissensão, mas pare, respire e reflita. Então,
Quais são os momentos que você deve observar? Os momentos de cólera, né? A Joana dizia que a cólera é um curto-circuito da alma. Então, isso é muito comum quando nós somos contrariados por aquela pessoa que é, entre aspas, o nosso inimigo. Quando é que somos egoístas? Quando é que somos orgulhosos? Quando é que somos fanáticos ou obstinados, ambiciosos, gananciosos e por aí vai? Então, durante essa semana, ou pelo menos durante 3 dias, façam isso. Outra coisa, gente, para trabalhar essa questão das dissensões, existe um remédio poderosíssimo e simples, que é o Evangelho no Lar. Então, não é esse evangelho aqui às 20h30. É o evangelho que você escolhe um dia e uma hora e procura, de preferência, se tiver algum membro da família que queira participar, ótimo. Se não tiver ninguém, isso não é motivo para você não fazer o evangelho. É importante que seja no mesmo dia e na mesma hora para que você facilite a assistência espiritual que você passa a ter nesse momento. Então, o evangelho é um ponto de luz que você acende na sua casa para ser enxergado pela espiritualidade superior. Então, hoje é isso que a gente tem, né? Espero que vocês fiquem bem, que vocês lidem melhor com as adversidades, que nós lidemos melhor com as adversidades, com os nossos inimigos pessoais e os externos, olhando mais para dentro, e que a partir de agora a gente introduza, faça um esforço para trazer o evangelho de lá para o nosso lar, um dia e uma hora. Então fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, excelente semana, né, que vocês possam dar o seu melhor e se conectem com o melhor. Boa noite, paz e bem.